Irmãos, a paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. A menininha chegou no balcão onde eu estava, me chamou a atenção e disse: tio, eu tô com muita fome, o tio tem um pastel para nós comer. Aquilo que eu olhei para a menininha, olhei para o menino, antes de eu responder, o menino disse assim: tio, pode ser um pastel do lixo, pode ser um pastel de sobra, pode ser um pastel que alguém deixou aí, mas come qualquer coisa, tio, mas está com tanta fome. Eu olhei para aquelas crianças, irmão, falei: olha, o tio nunca viu vocês aqui, da onde vocês vêm? Aquilo que o tio trabalha aqui, nunca viu vocês andando. A menininha disse: tio, você sabe lá na avenida onde passa o ônibus? Eu falei: sei. Eu estava andando lá, tio, pegando latinha e pedindo comida. Eu falei: mas você não comeu nada ainda hoje? Ela disse: tio, quando acordei de manhã tinha um pão em cima da mesa, minha mãe cortou o pão no meio, deu metade para mim, metade para ele, e nós saímos para pegar reciclagem. Eu pedi uma coxinha no bar, ninguém me deu. Eu pedi uma marmita no restaurante, ninguém me deu. Eu acabei de pedir um lanche ali na padaria, ninguém me deu. E eu estava lá na avenida onde passa o ônibus, eu senti um cheiro de pastel tão gostoso, viu? E eu estou seguindo esse cheiro que está tão longe. Aleluia, quanto tempo nós não comemos um pastel. Aleluia, quando ela dizia isso, meu coração fervia de ver aquela necessidade. Abaixei a minha cabeça e ela dizia: tio, mas se não der, não tem problema, nós vamos continuar andando. Abaixei minha cabeça, quando eu levantei, Deus falou no meu coração: meu servo, serve as crianças do bom e do melhor. Aleluia, eu olhei para ela, abaixei a cabeça, Deus falou: serve as crianças do bom e do melhor. Saí de trás do balcão, puxei as cadeiras, sentei eles na cadeira, arrumei a mesa, olhei para a menina, falei: você sabe ler? Sei. Olha lá o cardápio, escolhe um pastel. Ela leu, releu e falou: tio, pode ser um pastel de frango? Eu falei: pode. Menino, você sabe ler? Sei. Escolhe um pastel. Olha, ele disse para mim: olha, tio, não precisa dois pastel não, dá um pastel para ela vai dividir no meio, eu como metade, ela come metade. Eu falei: não, eu já não disse que é para servir do bom e do melhor, escolhe um pastel para você. Ele disse: tio, pode ser de frango então. Eu falei: então tá bom, tá vendo a geladeira de refrigerante? Tá cheia, eu tô vendo, tio. Abre lá e pega dois refrigerantes, um para você e um para ela, que o tio vai fritar os pastéis. O menino disse assim: tio, pegou no meu avental, fez assim com o dedo: não precisa, tio, aí dentro tem torneira. Eu falei: tem. Então, tio, faz assim, me dá um pastel, enche um copinho com água, dá para nós vai comendo e vai andando. Eu falei: não, menino, é do bom e do melhor, pega o refrigerante e eu vou fritar os pastéis. Eu louvo a Deus, irmão. A simplicidade, a humildade, aonde ela chega, Deus opera, Deus trabalha. Aleluia, onde tem soberba, Deus some, mas aonde tem humildade, Deus aparece. Eu virei as costas, fui fritar o pastel. Quando eu estava fritando, irmão, uma alegria me tomou. Eu estava numa prova espiritual, eu estava numa guerra entre eu e um adversário. Aleluia, quando eu terminei de fritar, eu levei um pastel na mesa, coloquei a saladinha, os condimentos, o ketchup. Eu nunca vi, irmão, em toda a minha vida, umas crianças comer pastel com tanto gosto, com tanta vontade. Aleluia, tomando refrigerante com gosto. Às vezes nós deixamos um pedacinho de um pouco de comida no prato, ou pega um pedacinho de lanche, e nós não faz nem a questão de nada. Mas aquela criancinha comia com tanto gosto, que o farelinho caía, ela rapava o farelinho da mesa e comia, colocava na boca. Ela pedia de refrigerante e voltava a torcer. Eu louvo a Deus que saí e fiquei atrás do balcão olhando eles comerem. Não entrava ninguém na pastelaria, mas de repente a menina terminou. Ela veio com a bandejinha, ela tinha de refrigerante, colocou no balcão onde eu estava e falou: olha, tio, Deus te pague pelo pastel, muito obrigado, tio, você matou a minha fome. Eu, aleluia. Ela virou as costas, saiu, irmão, e eu percebi que ela deixou o menino sentado sozinho e ela foi embora. Mas eu não falei nada, fiquei quieto. Passou 2 minutinhos, o menino terminou, ele veio até o balcão da mesma forma, com a bandejinha, a latinha de refrigerante, colocou no balcão e disse: tio, Deus te pague, mas olha, tio, você tem um pano aí? Eu falei: tenho. Pra que eu vou limpar a mesa? Eu falei: não precisa. Ele falou: não, tio, eu vou limpar a mesa pro tio. O irmão pegou um paninho, limpou toda a mesa, guardou cada coisa no seu lugar, ajuntou as cadeirinhas, parecia que ninguém tinha sentado aí, estava perfeito. Voltou no balcão, falou: olha, tio, Deus te pague, muito obrigado, eu estou indo embora. Irmão, quando ele disse isso, ele virou as costas para mim, eu fiquei aqui no balcão, e ele saiu em direção à rua. Mas quando ele chegou embaixo dos umbrais da porta, na divisa da calçada para a pastelaria, e da pastelaria para a calçada, aquele menino parou, irmão. Quando ele parou, ele bateu as suas 2 mãos nas coxas, tomou posição de um soldado.
parado, olhando para frente, ele virou de frente para mim, aleluia, e veio andando na minha direção. O mais bonito da obra é essa que eu vou contar agora, aleluia. Quando ele chegou próximo de mim, o seu cabelinho já estava penteado, a sua roupinha não estava mais suja, o seu rostinho já brilhava, o seu olhar transmitia uma paz, aleluia. Ele chegou de frente do balcão, apontou 2 dedinhos para mim e disse: olha, irmão, Deus te abençoe pelo pastel, Deus te abençoe pelo refrigerante. Eu venho de um lugar que não dá para ir de carro, não dá para ir de avião, não dá para ir de ônibus, não tem como chegar lá, mas quem me mandou aqui, mandou te dar um recado. O que você não vendeu até agora, você vai vender até o final do dia. Quem acredita que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Dá glória por meu Deus agora. Eu louvo a Deus, irmão. E quando ele disse isso, ele virou as costas e saiu da pastelaria. Eu saí correndo atrás dele numa rua larga. Eu olhei para um lado e não achei, olhei para o outro, não achei. Quando eu falei: Senhor, eu quero apresentar para minha família, Deus falou no meu coração: eu tenho um anjo no céu e tenho um anjo na terra. Meu anjo acabou de te visitar. Voltei para a pastelaria, fui no banheiro, lavei o rosto, me conti nas lágrimas. Quando eu voltei da pastelaria, já estava repleta de cliente na porta, tinha carro estacionando. Eu louvo a Deus que das 9 da manhã às 6 da tarde eu não vendi nada, mas das 6 da tarde, quando foi 9h30, eu estava baixando as portas da pastelaria, porque acabou a massa, acabou o recheio, acabou o refrigerante, não tinha mais nada para vender, não tinha mais nada para fazer. Aleluia. A porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Dá para dar glória por meu Deus nessa noite. O que é difícil para você é fácil para Deus. Foi um dos dias que o Senhor mais abençoou na venda até aquele dia. No outro dia cedo, fui direto na agência, entrei lá dentro. Aleluia, quando o gerente me viu, falou: o que aconteceu, Elias? Aleluia, você não conseguiu dinheiro, não. Eu não disse que eu tinha um amigo que era rico, milionário. Esse dinheiro para ele não era nada, tá aqui. Coloquei na mesa, paguei a minha dívida toda. E o nome de Deus está sendo glorificado. É uma pena que o horário não dá mais, mas sendo assim eu louvo a Deus por tudo. Não tenho palavras para agradecer a Deus por esse poder que vai tomar essa igreja agora, Deus, amém. Aleluia, agradeço a Deus por tudo, Deus. Senhor, quando chamou por esta graça, o Senhor me deu a graça e o privilégio de ser batizado 2 vezes. A primeira no ventre da serva de Deus. E quando ele estava dentro das águas, foi a primeira a ser batizada, e o Senhor tomou a boca do servo de Deus que presidia aquele batismo, aquele serviço nas águas, e disse: hoje tem você, depois eu chamo toda a tua casa. E irmão, o Senhor fez uma obra bonita, nós 10 irmãos, pai e mãe, o Senhor chamou o nome na graça, e depois ficou uma irmã minha. E essa irmã minha, irmão, deu muito trabalho, desde a sua cidade, diferente de todas. E tomou um caminho, irmãos, que não dá para ficar aqui entrando em detalhe, mas para irmãos terem uma ideia, tudo que irmãos pensaram de bebida, de droga, cadeia, prisão, tudo quanto é coisa. Um dia nós estávamos preocupados, a mamãe deu um problema no coração, e nós falamos perder nossa mãe, mas o Senhor tinha feito uma promessa para ela: tu não descerás da sepultura sem ver esta obra. Então nós tínhamos uma alegria que a mãe ia viver bastante, porque até Deus chamar todos a graça. E ali, irmãos, um dia buscamos a palavra, uma grande aflição passava, e perguntamos a respeito da nossa irmã. E a resposta de Deus para nós foi tanto pesada, estranha, porque o Senhor perguntou para nós: vocês sabem onde é o inferno? Naquela hora estremecemos, o Senhor falou: ela está além do inferno, mas a minha mão vai buscar onde ela está. Agradeço a Deus, irmãos, porque o Senhor nos deu a graça de conviver com essa situação, choramos muito. Quantas vezes pegamos do nosso dinheiro, do nosso bolso, tentávamos fazer alguma coisa, tudo que ela comprava, tudo que dávamos para ela vendia, irmãos, para deixar de bebida, com droga, com coisas erradas, tudo, irmão, fogão, geladeira, tudo que dava, ia embora para aquilo, para manter a condição e a situação dela. E um dia, irmãos, ela, por muitas vezes ela chegou na nossa casa, e um dia me apertou, me angustiou demais, e ela disse para mim dessa forma: como ancião, você sai por aí, você vai atender os casos, glória a Jesus. E quantos lares que iam se dividir, você orando com o Senhor, esses lares se uniram, estão firmes, glória a Jesus. Quantas coisas, oração, dons de Deus que foi derramado, e eu e tua irmã saí do mesmo ventre, glória a Jesus. Você não tem nenhuma palavra para falar para mim, glória.
aquilo deu um aperto no meu coração, entristeci demais, chorei muito. Eu creio que foi um dos dias que eu mais chorei na terra, por não ter uma resposta para ela. Aquilo me doeu demais por dentro, irmãos, fiquei ali sem saída e olhei para a esposa. O máximo que fizemos, juntando uma cestinha, uma sacola, colocamos aí uma coisa para comer, para beber, e ela foi embora, deixou nossa casa, preocupada, envergonhada, e eu numa tribulação de alma por não ter tido uma palavra para aquela moça, para aquela mulher. E ela, irmãos, tentou, para falar que não tentou, ela tentou de todas as formas caminho para sair daquela situação, mas era uma vida marcada pelo adversário, procurada, caçada de todos os meios e modos. Eu não acredito que tenha uma história igual, irmãos, glória ao nome do Senhor. Mas agradeço a Deus, aleluia, que um dia, irmãos, o Senhor permitiu que ela andando pelas ruas de Catanduva, ela subiu no viaduto, irmãos. Depois de nós não termos resposta para ela, subimos no viaduto que iria o centro de Catanduva, um bairro da cidade, aleluia, o nome do Senhor. E debaixo desse viaduto tem a linha do trem, tem o Rio, São Domingos, tem uma indústria de café solúvel, uma das maiores da América Latina, muito alto, muito grande aquele lugar, aleluia. Ali, irmãos, já daquele lugar foi ceifada muitas vidas de pessoas que se torturaram pelos sofrimentos, jogaram de lá, e lá foi fazer também a mesma. Irmão, ali chega, Deus amou nove e aborreceu uma, glória. Não tem Deus, não tem nada para que viver. Vou dar um cabo desse meu sofrimento, pelo menos acaba e encerra tudo, glória ao nome do Senhor. E subindo, irmão, subindo ali, no lugar mais alto, onde dá os trilhos do trem, glória ao Senhor. Ele olhou para baixo, uma muretinha bem baixa, até um perigo aquilo. Qualquer que quiser fazer uma loucura, está ali, um lugar muito desprovido de segurança, aleluia. E quando, irmãos, ela ameaçou, ela se arremessou para jogar ela para baixo, ela sentiu uma mão que puxou ela por trás e jogou ela num barraco de concreto, glória ao Senhor. Olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para trás, olhou para frente, não viu ninguém. Ela sentiu o Senhor visitar ela e falar: sou eu te guardando, glória. Naquela noite era uma quarta-feira, aleluia, e tinha culto na nossa comum congregação no Flamengo. A igreja estava lotada, não tinha jeito dela entrar. Ela chegou, ficou no pórtico por lá de fora, encaminhando o ancião de quem estivesse atendendo, não podia vê-la. E naquela noite o Senhor mandou uma palavra e disse: hoje Satanás tentou entrar no plano de Deus, mas Deus provou para ele que ele não pode introduzir nos caminhos do plano de Deus. Deus provou para você hoje aí, o amor dele, a misericórdia dele, e tudo que alguém não pode falar, está pregando para a tua alma agora. Bendito seja, saiu daquela igreja aquela noite maravilhada, falando para a família: agora você é crente, Deus me amou. E nós achávamos que aquilo seria de imediato, rapidinho, contávamos com aquilo, mas passou muito tempo, passou anos, até que chegou um dia, irmãos, que estava atendendo um culto, um sábado à noite, na central de Catanduva, e na pregação o Senhor mandou uma palavra e disse: hoje tem surpresa até para o pregador, glória. A igreja abarrotada, muito lotada, e no momento do batismo, uma comunhão duplicou, aumentou na igreja, e alguém foi empurrando, e quando percebi, minha irmã vinha chegando, glória. Ainda para ouvir a promessa, ele foi participante da promessa, duas vezes da promessa que o Senhor impôs a mão, e da promessa de também fazer o batismo impondo as mãos. Você me deu a graça de batizar naquele dia, glória ao Senhor. E a nossa preocupação foi grande por causa do círculo de amizade que tinha, e mandamos ela que fosse na casa do irmão Diácono e Lorena, para que ele cuidasse e zelasse dela, até que ela tivesse raiz e firmeza nesta graça e na fé, aleluia. Mas rapidinho, bem poucos dias que ele estava, aleluia, sentiu uma dor de cabeça muito forte, tomando corpo, tomando tudo, aleluia. Quando foi constatado uma meningite forte de último grau, aleluia, o nome do Senhor, e estava partindo a nossa irmã, a última foi a primeira para cumprir a palavra, glória ao Senhor. Mas antes dela partir, irmãos, ela escreveu uma carta, glória ao Senhor, aleluia. E essa carta ninguém até hoje conseguiu ler por completa, glória ao Senhor. E nessa carta ela dizia, de umas partes que ela dizia: oh Pai, me perdoa, meu Pai, pela vergonha que te fiz passar. Quando eu te fiz passar vergonha, eu não conhecia Deus, não conhecia a graça, eu não tinha intimidade com Deus. Mas meu Pai, acredita, eu vi Jesus no meu quarto hoje, eu vi o rosto dele, foi ele que me inspirou para escrever e te pedir perdão, Pai. Agora eu sou crente, eu não vou tirar mais trabalho. Agradeço a Deus nesta noite, irmãos,
irmãos, porque Deus tinha que fazer uma obra completa, e fomos com um ônibus, a família, somente a família, um ônibus de uma empresa ali, de uma prefeitura, levou toda a nossa família no seu funeral Lorena, aleluia, e o ancião que não conhecia ninguém, não conhecia ela, não conhecia nós, aleluia, atendeu o funeral, e na hora da palavra, aleluia, foi a virtude maior, a alegria maior, o complemento da obra. O Senhor deve pregar dessa forma, alguns têm essa graça de um tempo, e vive muito tempo, e corre na graça, e Deus faz uma libertação num câncer, disse daquilo, e Ele levanta os microfones e dá glória, e a igreja dá glória junto com Ele, e esta daqui não teve tempo de nada, não teve tempo de nada, carregou no corpo marcas de sofrimento, e foi pregando, irmão, e a família que conhecia tudo começou a chorar, aleluia, como ela não teve tempo de fazer e participar de uma obra, aleluia, para testemunhar da igreja, a partida dela agora é um testemunho que Deus amou ela, e naquela hora Deus cobriu nós com uma virtude, com uma glória, e todos falavam língua naquele lugar, bendito seja o Senhor, provando o Senhor, aleluia, que o muito pouco está expandindo com Deus, todo o nome do Senhor, fez essa obra, já guardou ela, e estamos aqui lutando, esperançosos, se guardarmos a palavra, se não machucarmos ninguém, se não espancarmos ninguém, se abraçarmos, se amarmos, se carregarmos o peso da nossa prova, se honrar, respeitar a palavra e temer o Senhor acima de tudo, nós teremos o mesmo direito dela. Glória ao nome do Senhor. Agradeço a Deus por essa força, por tudo, Deus seja louvado. Trabalho em uma instituição de ensino superior, irmãos, e ali eu exerço alguma função. E no ano de 2005, o governo federal instituiu um programa chamado ProUni, Programa Universidade para Todos. Esse programa visa garantir ao jovem carente que não consegue ingressar no ensino público, seja federal, estadual, confessional, comunitário, através do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Irmãos, com essa nota, ele então vai procurar esse recurso através desse programa chamado ProUni. Irmãos, e naquele ano de 2005, na universidade na qual eu estou ali colaborando, eu fui indicado para ser o coordenador desse programa naquela instituição. Irmãos, e no ano de 2006 foi a primeira edição. E nessa primeira edição, a secretária dizia assim para mim: chega mais cedo na universidade, você tem por volta de muitos jovens para serem entrevistados. Irmãos, e os jovens levam a documentação para corroborar, para confirmar, irmãos, aquilo que eles lançaram na página da internet. Então eles levam a documentação, passam a entrevista, e pelo ato daquele coordenador, irmãos, ele aprova ou não aqueles candidatos. Quando eu cheguei, tinha um grupo de moços, de moças, seus pais, amigos, os seus companheiros junto com eles. Cheguei, irmãos, disse para eles: bom dia, sejam bem-vindos à universidade, eu sou o coordenador que vai fazer a entrevista com vocês. Irmão, mas quando eu olhei junto deles, eu vi um moço, que nele tinha algo diferente. Um moço de camiseta, calça jeans, irmãos, muito simples, com a pasta, com algumas pessoas que eu reputei que se fossem seus parentes. E o Deus que está no meu coração, que está nesta igreja também, irmãos, quando eu olhei para aquele menino, eu vi algo diferente nele. Eu nunca tinha visto aquele moço. Entrei para a minha sala. Fiz a primeira entrevista, a segunda entrevista. Na terceira entrevista, uma jovem, junto à sua mãe, havia sido aprovada para o curso de odontologia, uma bolsa de 100%, mas em razão de algumas ausências como posso dizer, algumas ausências de documentos ali, lamentavelmente eu precisei reprovar. A mãe e a menina choravam bastante, insistiram para que eu aprovasse, eu não podia. Irmãos, reprovei a garota. Quem estava lá fora, ansiosos para fazer entrevistas, mais ansiosos ficaram por ver a moça e a mãe saindo chorando e ainda por cima reprovadas. Irmãos, quando entrou na minha sala o quarto candidato, era esse menino, esse moço de 19 anos de idade. Irmãos, o nome dele é Bruno Nunes Lopes, bendito seja o Senhor, junto com o seu tio, sentado de frente à minha mesa. Preguei a documentação. Irmãos, e no prontuário do menino dizia assim: o pai, nome Nelson, salário R$380. A mãe, Sandra, dona do lar. O Bruno, estudante. E a Sara, 12 anos de tenra idade, também estudante. Irmãos, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio do garoto: 97 pontos, ou 9,7, ou 970 pontos no Brasil continental. E o menino, ele era oriundo significa vinha de uma escola pública, ele não era de uma escola privada. Pobre, simples, bendito seja o Senhor. Comecei a ver a documentação e fui muito firme com o garoto, bendito seja o Senhor. Olha, e a bolsa que ele tinha sido escolhido, irmãos, era uma bolsa de 100% para um curso de medicina. Hoje essa bolsa está orçada em mais de R$500 mil. Bendito seja o Senhor. Irmãos, e eu falei para ele assim: olha, se tiver mentiras aqui, eu vou te reprovar, porque é um curso de elite e eu preciso tomar muito cuidado ao aprovar uma bolsa nesse sentido. Mas quando eu falei isso, bem firme, com toda a educação, ele abaixou sua cabeça, apertando os dedos, e baixinho ele disse assim: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Irmãos,
quando ele disse isso, eu quis me manifestar. E o Senhor disse para mim assim, não fale nada para você saber por que eu te coloquei dentro desta universidade. Irmãos, quando eu disse, se tiver mentira, o seu tio sem sua defesa, o tio, por nome, irmãos, ali Gilberto, doutor, eu não sou doutor coisa alguma, bendito seja o Senhor, nós não precisamos mentir, nós somos servos de Deus. O Bruno recita na igreja, o senhor sabe o que é recitativo? Eu falei assim, o que é recitativo? Então ele começou a falar, levanta-se lá na reunião de jovens menores, recita na igreja. Ele recita 119 de Salmos. Pode recitar para o senhor, doutor? Eu falei, não precisa, recita, não recita, recita, não recita. O menino estava com a cabeça abaixada, irmãos, na comunhão, como nós estamos aqui. Ele levantou a cabeça, irmãos, e começou a recitar um outro salmo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Glória, glória ao nome do Senhor, irmãos. Quando ele terminou de recitar, mas eu fui mais firme ainda. Eu falei, vocês crentes têm mania de colocar Deus em tudo. Se tiver mentira, eu vou te reprovar. Vi a documentação, falei algumas coisas com ele, irmãos, e o menino falava, cobre com teu sangue, tem misericórdia, amolece o coração deste homem. Você está falando alguma coisa? Não amolece o coração deste homem, mas ele não sabe com quem estava falando, irmãos. Pedi para que entrasse a seu pai, entrou o pai, ele ficou largadinho ali no sofá, irmão, sentou o pai, eu falei, seu Nelson, quanto o senhor ganha por mês? R$380. O que o senhor faz? O senhor carpinteiro. Que coisa boa. Como o senhor consegue cuidar da família com R$380? Ele falou para mim assim, Deus provê todas as coisas. E quando não tem carpintaria, o que o senhor faz? Eu e o Bruno, nós vamos no rio, pescamos o peixe, a gente vende na feira. E quando o rio não dá o peixe, o que vocês fazem? Minha esposa faz um docinho de leite, a gente vende na cidade. E quando não tem o leite para fazer o doce, a gente compra, faz um legume, minha esposa faz uma saladinha de maxixe, de legume num potinho, e a gente vende na cidade. Deus não nos deixa em nenhum momento. Tá bom, seu Nelson? Pode sentar do lado do menino. Sentou do lado do menino. Pedi que entrasse, irmãos, a mãe do menino. Entrou uma mulher com seus cabelos crescidos. Eu reputo que aquela mulher nunca tinha entrado dentro de um ambiente universitário. Abriu a porta, dá licença, doutor, toda, entra. Ela não falou nada, irmãos. Mas eu julgo que o olhar dela, quando ela olhou para o filho, irmãos, ela não disse nada, mas o olhar dela para o filho praticamente dizia assim, calma filho, a tua mãe está aqui, glória a Jesus. O menino estava largadinho no sofá, se ajeitou, irmãos, esbugalhou os olhos e olhou para mim, irmãos, também não falou nada, mas o olhar dele praticamente dizia, glória a Jesus, agora esta é a minha mãe, é com a minha mãe, santo é o Senhor. Irmãos, não estamos na palavra, não estou na presidência, não estou pregando, aleluia, mas não vi em nenhum momento o menino se envergonhar da mãe, não vi em nenhum momento o menino se envergonhar do pai. O pai talvez não sabe acessar a internet, não sabe o que é WhatsApp, não sabe o que é Facebook, a mãe não sabe nada disso, mas quando eles vão orar a Deus, Deus ouve a oração daquele pai, daquela mãe, glória ao Senhor. Então se nós que estamos aqui não dermos valores nos nossos pais, na nossa mãe, glória ao nome do Senhor, abraçar eles, viver intensamente esse momento, olhar para eles e dizer, mãe, a senhora é minha heroína, pai, o senhor é o meu herói, pai, eu dou graças a Deus por ter o Senhor junto comigo. Então o momento da nossa vida é eterna, irmãos, ela é passageira, e nós temos que viver em paz com os nossos, com a nossa casa, e notadamente com os nossos pais, porque quando estiver num caixão, não vai mais ouvir dizer, pai, não vai dar tempo de ouvir dizer eu te amo, não vai dar tempo mais de abraçar, de oscular, aleluia, no nome do Senhor. A mãe sentou de frente à minha mesa, irmãos, e eu disse, dona Sandra, me convença, porque o Bruno merece a bolsa de medicina, lágrimas nos seus olhos. Eu sou pai, tenho 3 filhas, 20, 18 e 10. Deus já fez promessas sobre essas filhas para mim. E eu ouvi o irmão contando obras da filha de 18 aqui, eu chorei porque o Senhor também já fez promessas para mim. E quando eu perguntei para ela, ela disse assim, doutor, quando eu estava gestante deste menino, Deus me fez uma promessa. Quem sabe agora aqui na Vila Prudente, é um momento específico de nós, anciães, cooperadores, diáconos, cooperadores de jovens, a igreja, os pais, a mãe, a irmandade, fazer uma reflexão e entender o que é que Deus prometeu, aleluia, acerca das nossas gerações, dos nossos filhos. Eu falei, o que Deus prometeu para a senhora? Ela com lágrimas, ela disse assim, quando eu estava gestante deste menino, o Senhor me fez uma promessa. Este filho vai ser o filho que vai te amparar na tua velhice, glória ao Senhor. E naquele momento Deus tomou a serva de Deus. E o Deus que eu sirvo manda dizer para o Senhor, doutor, o Senhor vai conceder a bolsa para ela. Fiquei quieto,
Irmãos, não fiz mais nenhuma pergunta. Irmãos, eu sou muito emotivo. Naquele momento fui muito firme. Eu falei, tá bom. Virei pro computador, o menino, doutor, tem o meu tio ainda. Eu falei, não precisa, tem o meu tio, insistiu. Entrou o tio, eu falei, 5 minutinhos 10. Esses 10 foi 1h40 só com o tio, irmãos, nessa entrevista. Depois fui saber que, irmãos, o tio era cooperador de jovens menores, eu fui cooperador de jovens menores, e nós, cooperadores de jovens, nós falamos demais, em defesa da mocidade, essa é a verdade. Irmãos, ele sentou de frente à minha mesa, e depois de muito discorrer, ele disse assim, eu não podia estar aqui, mas eles insistiram tanto, depois eu entendi que ele dava a melhor figura, o melhor retrato, ele conseguia explicar a situação daquela família. Irmãos, e ali ele disse assim para mim, eu não tinha condição de vir, então nós nos reunimos e falamos, vamos buscar a palavra, o que Deus falar, pela palavra nós vamos fazer. Buscar a palavra, numa quarta-feira o Senhor falou assim, tua filha está enferma em casa, você tem uma viagem para fazer, chega em casa hoje, a tua filha vai estar liberta, vai na viagem, vou colocar um anjo e um José na vossa vida, bendito seja o Senhor. Irmãos, ele falou tantas coisas maravilhosas acerca de José, irmãos, do anjo, bendito seja o Senhor. Irmãos, e às vezes eu pego nos meus pensamentos, irmãos, na minha comunhão ali, lembro daquilo que aquele homem me falava, e me contou muitas coisas bonitas de anjos, e disse assim para mim, doutor, você conhece a vida de José? Eu falei, não, me conte a vida de José, me conte como é isso, e me contou que nós sabemos, irmãos, que José foi colocado como o segundo homem mais importante do governo de Faraó. Irmãos, é aquela coisa maravilhosa, a presença de Deus nos tomava, irmãos, eu percebi que daqui a pouco ele chorava, o menino cobre com teu sangue dele, misericórdia, a mãe numa comunhão, o pai ali quietinho, o Gilberto quieto, irmãos. Eu falei, tá bom, senhor José, tá bom, não precisa, não tá ótimo, o senhor já falou de tudo. Aprovei o garoto, imprimi o tempo de concessão, coloquei na mesa, fiquei de pé e disse assim, seu José, o senhor se levante, por favor. Ele se levantou e colocou as mãos na cabeça e disse assim, doutor, pelo amor de Deus, o senhor não gostou daquilo que eu falei aqui? Tudo bem, o senhor não gostou das palavras que eu falei de Deus? Não tem importância, mas não reprove meu sobrinho, meu menino, mãe, tem piedade. Esse homem, o meu tio falou muita coisa, olha a cara desse homem, bendito seja o Senhor, tem misericórdia, cobre com teu sangue. Eu falei, calma, Bruno, não é nada disso. Eu falei, José, eu só quero te dar um abraço. Um abraço? Nunca nenhum homem importante me abraçou. Eu falei, não sou homem importante. O que o senhor falou que eu sou agora? Ah, o senhor é um José, o senhor é um anjo. Eu falei, não sou anjo, não sou José, não sou doutor, não sou homem importante. Eu sou vosso irmão em Cristo Jesus. A paz de Deus seja com vocês. Glória ao Senhor. Irmãos, ele me abraçou. Eu nunca pulei tanto como naquele dia. Irmãos, fala bem baixinho. Ele fez a gagova, ele pulava e pulava. Olha o anjo de Deus aqui, olha o José aqui. Glória ao Senhor. Irmãos, e naquele momento, irmãos, a mãe chorava, o pai chorava. O menino era tomado numa linguagem árabe que eu nunca vi. Glória ao nome do Senhor. O Gilberto chorava, ligou o telefone, irmãos, a moça do diretor dizia, Mauri, o que está acontecendo na tua sala? Quer alguma ajuda, um segurança, um porteiro? Não, Humberto, Deus está visitando a minha sala. Glória ao nome do Senhor. Bruno, você é o mais novo aluno de curso de medicina, saíram, irmãos, mas é irmão, o senhor é irmão, meu Deus do céu, que luta, como foi isso? Você não falar a história de José, aconteceu da mesma forma, o senhor não deu ordem, saiu para fora, a secretária também, a nossa irmã, irmãos, e ali ela falou, eu ouvi tudo, que coisa bonita que aconteceu, então, mas é aquele irmão daquele jeito, você tão firme, olha, ele é ancião, correram nessa, ele é ancião, não é ancião, eu falei, sou ancião, mas quem fez a obra não foi o ancião, foi Deus, glória ao Senhor. Irmãos, passou isso na semana, na quinta-feira eu contei, do mesmo jeito que eu estou contando aqui, tem irmãos que já ouviram mais de 1000 vezes essa obra, irmãos. Lá no início eu perguntava, Bruno, como você vai morar aqui? Campos é longe, alimentação, transporte, habitação, 380 reais o teu pai ganha. E ele falava baixinho, o senhor proverá, o pai também. Irmãos, chegando em casa, depois do culto, minha esposa não congregou, ela disse, Maurício, você contou a obra do moço na igreja? Eu falei, contei. Falou, tem um irmão que ligou aí, quer falar com você, muito rápido. Eu vou falar bem baixinho, que o irmão que me ligava é um diácono, glória ao nome do Senhor. Irmãos, e quando eu falava com ele, paz Deus, irmão, amém. Irmão, não contou a obra desse menino, fiquei muito contente. E é assim, irmão, enquanto esse menino morar aqui, Deus prepara casa, uma motocicleta para ele, roupa, calçados, e até o livro de medicina da Renata, Deus prepara tudo para ele. Glória ao Senhor. Dia 15 ou 14 de julho de 2012, salvo erro, mas ele recebia o outorga do grau médico e alguém dizia para ele assim, você será médico de homens e médico de almas. Glória ao nome do Senhor. O começo foi até bem, foi, né? As pomponas, deslizou, foi bem, né? Quando chegou na lição 44, eu acho que chegou a 44, mas depois parou. Eu ia para a escolinha e não passava. 45 e a 46, os grupos cardiográficos juntos lá, não ia de jeito nenhum, comecei a ficar triste. No fundo da casa do meu pai, no fundo da casa do meu pai que eu morava, solteiro ainda, tinha uma parte, eu coloquei minha cama e coloquei um cobertor numa parede na outra, e ele era no meu canto. Aí eu tinha minha Bíblia para mim ler,
Ali tinha meu bombardinho, ficava em cima de uma prateleira, em cima da minha cama, e ali orava a Deus. Irmãos, Deus experimentou falar. Eu não orava de manga de camisa de jeito nenhum. Para mim orar, eu colocava um paletó e uma gravata, senão eu não orava. Estou falando a verdade, beleza? Senão olha aqui. E uma tarde eu fiquei triste, porque meu sonho era ser músico e eu vi que foi difícil. Tentava, não ia, tentava, não ia. Glória nas alturas. E aquela tarde eu orei, chorei, pedi a misericórdia do Senhor. E quando foi à noite, dobrei meu joelho, meu cartãozinho lá, do lado de cá do cobertor, na minha cama, e comecei a falar para o Senhor: eu não quero tocar no mundo, eu quero tocar na tua casa, eu quero ser útil na tua casa, Senhor. O que está acontecendo comigo? Eu vim bem, até o carregado me elogiou, agora eu parei na lição 44 e não vai mais. E de repente uma coisa gostosa tomou conta do meu coração, chegou no meu coração: senta na tua cama e pega o bona. Peguei o bona na minha mão, podia falar, e o anjo apareceu: não, vi anjo, não vi nada. Mas quando eu peguei o bona na minha mão, eu senti um fogo que tomou conta do meu corpo. Meu Deus. Eu senti como se essa mão levantasse sozinha, olhando para a lição, glória nas alturas. E comecei a solfejar a lição, a solfejar direto, sem parar, irmãos. Glória nas alturas, 44, 45, 46, e fui. Da 48 em diante eu manifestava um pouco, solfejava um pouco, manifestava um pouco. Glória nas alturas. Eu nunca mais vou esquecer porque inverteu os números. Da lição 47, eu solfejei até 74, a lágrima correndo. E no próximo domingo o Gaia falou o que aconteceu. Eu falei: o Senhor passou lá na minha cama, pegou na minha mão e me explicou como que solfejava. E se porventura você está com dificuldade no MTS, o Senhor segurará na tua mão, o Senhor entrará na tua mente. O diabo não quer você fazer a introdução, mas em nome de Jesus, você vai fazer a introdução, você vai tocar na casa do Pai, você vai ser músico, você vai fazer a pergunta do tenor, você vai fazer a resposta do baixo, você vai fazer o dueto com o teu irmão, no contrato do soprano, e o diabo vai ter que se calar. Vai ter uma glória a Deus. Essa igreja vai ter que pequena hoje. Que a virtude do Senhor já vai ter nós. Deus não te deu essa palavra. Você pregou porque você sabe, você pregou porque você conhece, e você bateu na irmandade. Irmão, uma coisa provada. No caminho, esse irmão, o que aconteceu? Não, aconteceu assim. Mas você não tem certeza que foi Deus? Tenho certeza, então tá bom, vamos orar assim, irmãos. A prova espiritual não dá para se entender, não dá para se explicar, não dá para se mensurar, porque a tristeza é grande. Eu fui para casa triste, igreja lotada, Deus abençoou a palavra, o povo glorificou, mas eu fui para casa provar. Nosso telefone na época ficava do lado da pia. Há mais ou menos uns 3 meses antes, vamos dizer assim, um irmão muito amigo nosso trouxe um outro irmão para congregar comigo. Eu não conhecia esse irmão, me apresentou, falou de onde era. E quando ele falou que o irmão tocava violão e cantava, eu gosto muito, não toco nada, eu gosto muito. E eu peguei o telefone dele, não é essa coisa de WhatsApp, essas coisas, não tinha nada disso, peguei o telefone dele. E tá bom. Voltando agora. Eu estou em casa, cheguei em casa triste, a esposa foi preparar alguma coisa para os comer, eu estava aprovado, me dizendo provado mesmo. E uma voz no meu ouvido: essa doutrina não é de Deus, é tua, você que bateu na irmandade. Falei para a esposa: bem, vai ajeitando que eu vou orar. Então no quarto do meu joelho, comecei a falar com o Senhor. Eu falei: Senhor, esse incircunciso está dizendo que a palavra não foi tu que me deu, eu estou provado aqui. Eu tenho certeza que foi tu que me deu a palavra, Senhor. Me liberta, Senhor, manda esse inimigo embora do meu caminho. Uma voz falou no meu coração: a tua libertação está em São João Clímaco. Levantei, peguei a agendinha, os novos, a molecada não sabe o que é agendinha, né? De carregar a agendinha, eu peguei a agenda, folhei, achei o número do telefone do irmão, achei o número dele, e voltei. Eu entrava no quarto, ele ficava de joelho, mas doutor, já orou? Eu falei: não, vou fazer uma ligação aqui. Ela na pia, mexendo na pia, no fogão na pia, e eu fui pro telefone, e liguei naquele número. Atendeu alguém do outro lado, eu falei: é da casa do irmão fulano, que agora pertence a Deus, é da casa do irmão fulano. E lá ela falou assim: sim, ele está. Ela falou: tá, fala que eu não vou de São Pedro de Suzano. Preciso falar um pouco com ele. Falou: você quer falar com ele? Falou: agora vamos provar. Mas quando Deus fala, Deus recomenda. E estou lá com o telefone no ouvido,
e de um lado esperando que o irmão viesse falar comigo, do outro lado o inimigo falando comigo, que a doutrina não fui eu, que não foi Deus que me deu, que eu preguei da minha carne e bati na verdade. E demorou mais ou menos 1 minuto, 2 minutos, e o que eu vi foi o primeiro som de um violão, bem tocado. Glória, nas alturas, uma introdução gostosa, bonita, e depois ele começou. Pela palavra que ilumina, todos entenderão que só de Cristo a doutrina leva à perfeição. Acabou de cantar, deu um grito, prega a doutrina, irmão Rony! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória! Aleluia! Os mais antigos vão lembrar. Vou falar o nome porque o Senhor já recolheu, louvado seja Deus, um homem de Deus na terra. Djalma, nome Djalma do Paraguaçu. Quando chamaram o governador Djalma do Paraguaçu, depois ele foi para governador oficial no Parque Boa Esperança. E muito abençoado. Um homem de Deus que deixou saudade. E quem deixa saudade, mas alguém fala, mas por que não? A gente não fala bem de Davi, não fala bem de Paulo. Vamos falar bem dos que foram já e deixaram um marco, deixaram saudade. Vamos falar, por que não? O irmão Djalma, uma certa vez, ele estava tentando pregar a palavra e falava assim, e Jesus, e porque, e vai, daqui a pouco ele falou assim, tosse, vai embora que eu tenho que pregar. Voltou a boca com o microfone e pregou 40 minutos sem tossir. 1998, 99, até hoje eu tomo um remédio para pressão, né, irmão? Mas eu tomava até um controlado, não é controlado, Atalax. Furava, quando aumentava a pressão, tinha que pôr bananinha, aquela coisa toda. E eu fui um pouco esqueci de tomar meu remédio e não levei nada. E na hora da palavra, a palavra gloriosa, irmão, estava quase na metade da palavra, vamos dizer mais ou menos assim. Eu senti que escureceu tudo, minha pressão subiu, e foi apertando, falei, vou encerrar o culto. Na hora, o senhor me levou lá no Boa Esperança, na hora. Falei, Senhor, ele é teu servo, eu também só. Aleluia, Jesus. Irmãos, que foi você que estava lá, afastei um pouco assim, abri o braço e falei, pressão, abaixa que eu tenho que pregar essa palavra. Na hora, clareou tudo, preguei até o fim, glória a Deus. Hoje o Senhor vai te dar autoridade. Glória a Deus, Senhor, o Senhor pode te chamar de louco, mas você vai pregar pro espelho. Você vai pregar pro espelho. Não é o assunto da organista. Prega pro espelho que você vai ser organista. Prega pro espelho que você vai ser músico. Prega pro espelho que você vai ser feliz. Prega pro espelho que essa maldita depressão vai sair da onde? glória! Não é restauração que está pertinho aí, irmão. Está pertinho aí. Por todo Deus, seja louvado. Deus seja louvado. Também agradeço a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez junto de todos vós. Ao sair de Assis, onde passamos, congregamos ontem, sexta-feira, trago e levarei de todos a saudação com a santa paz de Deus. Amém. Irmãos, eu agradeço a Deus rapidamente. Minha prima da capital de São Paulo entrou para trabalhar num restaurante muito chique. Mas quando ela chegou lá para trabalhar, ela foi pegando uma cebolinha para cascar, para partir, a mulher falou, aqui não. A senhora me contratou para trabalhar? Sim. É que esse restaurante nós somos evangélicos. E ninguém pica uma cebola sem oração, meu filho. O negócio aqui é atrás de oração. Tem crente aqui que não quer orar. E lá tem gente que só pica a cebolinha com oração. Esperou chegar todo funcionário e partiu para a oração. Glória! E a coisa perdeu. No outro dia chegou para trabalhar e aí era oração. Passou uma semana e falou, dona Marta, eu estou vendo que nós estamos orando, a senhora não fala nada, a senhora não é crente, não? Eu sou. Então, da congregação cristã. Mas a senhora não fala nada, não fala glória, não fala Jesus, não fala um monte de coisa, não dá louvor, a senhora não faz nada. É que na minha igreja não faz, vocês falam tudo junto, não dá nem para entender. Na minha igreja, um só que ora, os outros tudo ouvem. Depois encerra a cela com amém e sai dando glória. Não, dona Marta, eu queria para a senhora também, que o meu pastor me deu uma carteirinha, um livrinho para nós, estimula da nossa igreja.
nós temos sem razão para não ser da congregação. Sem razão. Então, por tal motivo, nós podemos visitar qualquer igreja, menos a sua. Vocês são ladrão de aquário. Vocês querem roubar peixinho da igreja, das coisas. Quando vocês ensinam no mar, buscar no rio, vocês querem catar da gente. E ele está no livrinho também. Mas acontece que devido ao livrinho entrou a curiosidade de saber como é que ela está. Ela falou, eu não sei. Mas eu tenho um primo meu que sabe. Se a senhora quiser, eu chamo ele. Então chama ele, mas ninguém pode saber. Aí ela me ligou. Você pode vir aqui, que a minha patroa quer saber a respeito da congregação. E eu falei, segura a bronca aí que eu estou subindo. Era no domingo, 2 horas da tarde. E eu não sou bom. Levei 10 irmãos. 2 carros cheios. Eu falei, mas me pergunta coisa que eu não sei, alguém tem que saber. Levei 10. Mas quando eu cheguei lá, estava em 40. Mas eu não fui lá para brigar, eu fui lá para conversar. Eu disse, boa tarde para todo mundo, quem quer boa tarde, a paz para quem quer a paz de Deus para quem quer a paz de Deus, porque tem para todo mundo. E aí, começando, eu falei, escuta o que vocês querem saber. Um angolano daqui a falar sobre Jesus. Eu falei, então vamos esperar ele chegar. Porque falar de uma pessoa, sem a pessoa estar no lugar, é falta de educação. Né, irmão? Não é para falar por trás? Tem que falar com a pessoa junto lá. Vamos esperar ele chegar? Mas como? Espera ele. Quando espera ele vai cantar. Nós temos um inário. Tem 450 aí. E você? Nós temos uma arte. Ah, não vai entender, mas nós temos violão. Mas aqui tem para todo mundo. Navio mercante. Chama a nossa conversa hoje. Nós cantamos 5 hinos por 6, vocês cantam 5 hinos para nós. Nós cantamos 5 por 6, vocês cantam 5 para nós. Até o Senhor chegar. E quando Jesus chegar, ele vai cantar. Mas como nós estamos visitando, ele tem direito para começar. É? Vocês pedem e cantam. Aí pediram o hino, cantamos. 2. No terceiro, dono da casa, uma senhora cabelo grisalho. Oh, glória! Oh, glória! Jesus está aqui! Jesus está aqui! E pôs a boca no chão. Quando acabamos de cantar o terceiro hino, uma gritou, pede mais, falei, não. Por quê? Porque ele chegou. Que é Jesus. Não é dele que nós vamos falar? O que você está falando aí? Jesus está aqui. Falei, então vamos falar sobre ele. O que vocês querem saber a respeito da graça? Levantou o homem e disse, por que 10% do dízimo? Eu falei para perguntar da graça, o senhor está me perguntando da lei. Mas como a graça cumpriu a lei, a graça entende da lei. Vou te falar da lei disso da graça. Quando se pedia 10%, não era de dinheiro somente. Era ouro, prata, mirra, incenso, terra, gado, fazenda, tudo que tinha. Era tanto dinheiro que o povo dava, que era nisso a filha ficou revoltada porque tinha uma pequena herdade. E mentiram, porque achou que era muito dinheiro. Morreram. O homem de Deus falou, vocês estão mortos, morreram todos os dois. Vou resumir para a senhora, o senhor, que quando Jesus percebeu que a Maria tinha morrido por causa do dinheiro, falou, agora não quer mais saber do dinheiro não. O dinheiro é a raiz de toda a amargura, a minha graça voltou, ele deu para nós. Aqui ninguém paga nada, é de graça. Porque o pobre pode ter, o rico pode ter, o milionário pode ter, o pobre pode ter, o mendigo pode ter, o negro pode ter, o branco pode ter, o loiro pode ter, porque é de graça. Mas vocês não têm dízimo? Nós não. Como vocês têm uma igreja linda? Chama coleta. Como que funciona? O senhor está no restaurante. Família, mas tem. Você vai lá, senhor, eu tenho 5.000 sobrando, eu posso dar a coleta? O senhor fala, pode. Talvez não. E eu sou assalariado, eu trabalho lá na prefeitura da minha cidade. Eu recebo o seu cobro porque eu sei que tem água, luz, aluguel, tenho 2 filhos, tenho misericórdia. Chama o senhor uma 10, o senhor quer 10? Não. Não? Quero tudo. Tudo. Então a graça não é o que nós queremos, o que Deus quer de cada um de nós. Mas como que vocês não dão, dizem que é uma igreja tão linda? Uma mais bonita que a outra. Porque é o Senhor que pede. Mas como que Jesus pede assim? Assim, 2 da Natal, o senhor passou por infarto, morre, vai para o hospital, caiu na cama, vinha o pastor orando por você, água ungida, óleo ungido, e trouxeram água lá de Jerusalém, jogando na tua testa, uma roda bebendo na porta do quarto, o senhor está aqui dando glória. Mas peraí, quem que contou isso? O mesmo que pede 10 reais, pede 5.000.
De contar a minha vida? Não, sua vida eu vou contar agora. O senhor sabe por que o senhor não morreu? Porque o senhor estava na lei. E o senhor morre na lei e ainda tem que te julgar pelas obras. Como as suas obras não é boa, Deus te segurou na lei para que a graça chegasse até aqui. Chegou. Só que eu tenho um segredo do céu para te contar. Só vou contar para da sua família porque eles são de confiança. Aquele interramo que te deu, há 2 anos atrás, vem vindo com toda a velocidade, o senhor vai morrer. Vai. Daqui 90 dias o senhor já é. Mas se eu batizar na cristã, aí o senhor não morre. Ai, não. O senhor vai cair morto, vai enterrar, mas o senhor está dormindo. Aqui vai ser enterrado lá. Mas o senhor tem certeza disso? Eu tenho. Qual é a prova que o senhor me dá de que eu vou morrer? Simples. Me fala desse moço, meu sobrinho. Algo para dizer dele? Tem. O que ele é? É um sobrinho bom, maravilhoso. Um cara que todo mundo gosta, todo mundo ama. Tem mais alguém que fala dele? A mulher de toda a sua mãe. Fala dele? Ele é bom, isso. É homem que toda mulher queria. Quanta coisa de bom que ele tem. Tem mais alguém? E é seu primo. Eu falei, nossa, o cara bom que é bom. Então vocês falam disso dele e é real. Então vem cá, moço. A sua família vai ser muito bom. Por tal motivo, eu vou te ajudar. Tá bom? Tá bom. Qual é o seu nome? Peterson. Quantos você tem? 19. Então eu vou te ajudar. Deixa eu pôr a mão no seu pescoço. Eu vou tirar essa corda, Peterson, porque você não vai se matar, não. Ele caiu de joelho no meio da sala. Saiu correndo e veio com 3 metros de corda na mão. Eu ia se matar, ninguém sabia! Glória a Jesus! Eu vou resumir essa obra porque ela é muito linda, mas é muito grande. Passou, terminou a oração, que teve mais coisas bonitas que aconteceu, mas não dá para falar. Fui para o Rio de Janeiro com o irmão cooperador de Cruzália, chamado Júlio César. Quando voltamos, minha prima falou, o restaurante mudou. Foi minha mãe lá? Não, mudou a atitude do povo. Segunda-feira cortaram os pano alvejado, meia foi tudo na cabeça, um grita, Deus seja louvado. Todo mundo cai de joelho. A oração começa com aquele clamor deles lá, daqui a pouco começa, Jesus, ora, tudo para. Ouve e termina a oração, será com amém. Congregaram segunda-feira na Água Rasa, na Vila Reta, que essa na Água Rasa, Jardim Paulista, eles estão turbinados. Só que está difícil aí. Por quê? Porque a pastora também faz parte da família. E ela disse que nunca viu isso na vida dela. Se Deus convertesse 1, 2, tudo bem. Mas Deus convertesse 40. Foi feito lavagem cerebral. Se foi Deus que te mandou, que você vá na casa dela. Era sábado, eu falei, quando? Quando você puder, eu falei, dá para marcar para amanhã? E daí eu já vou embora, daí já faz a visita 2 horas, vambora. Marcamos para 2h30. E eu não soltou, fui lá com aqueles 10 de novo. Falei, vamos lá comigo, o negócio engrossou lá. E eles vieram os 10. E eu sabia que lá tinha 40. Mas quando eu cheguei, tinha quase 80. Os 40 que tinha, mas os 40 que veio para saber o que estava acontecendo. Chegamos lá 1h30 da tarde, quase 2 horas. Uma mulher ia fazendo salgadinho, café, lanchinho. E eu não sabia quem era quem. Eu falei, cadê a dona da casa? Ela falou, não, eu sou empregada. Ela convidou hoje para fazer os lanchinhos, fazer algum salgado, pelo debate que vai ter. Debate? Hoje vai ter um debate do irmão da cristã com a pastora. Ela está numa unção terrível. Cadê a pastora? Ela está dentro do quarto, desde a 5 da manhã, só em jejum no azeite. Eu falei, por que ninguém me avisou? Por quê? Eu falei, você na casa do irmão come lasanha, pé de porco, cabeça de galinha. Se eu abrir a boca, eu estou no chão. Ninguém me fala nada, agora chega numa situação dessa. Daqui a pouco a mulher sai lá de dentro. Um monte de livro na mão, e café, cabelo todo verificado, rapaz, eu também fui por quê? Eu falei, essa mulher quer ser mais do Hitler. Não é normal? Vamos começar? Vai começar o que, dona? Debate, mas mãe eu não faço debate. Vocês estão comendo? Não. E ele tá. Amém? Amém? Então, moço, não tem jeito, já vamos começar o debate agora. Antes de começar o debate, são poucas palavras.
Quantos dons o senhor tem? Eu? Olha, por favor. Sede que eu até a morte e daí que é coroa da vida. E se eu pisar, nem pro céu não vou. Trabalhando e vou pro inferno, dono. Eu tenho não. Eu tenho? Tenho. Qual? O caçador me falou. Eu tive que contar comigo. Qual? Dom de visão, cura, profecia, tem teologia, tem isso, tem aquilo, tem dom de amarrar. Tem. Tem dom de soltar. Aí eu falei, agora eu tô perdido. Pode começar. Eu não tinha o que fazer, eu falei pro irmão, tá com ele aí. Pega o violão. Eu vou falei, qualquer um. Escolha aqui, não. Aí tocou o hino, caímos de joelho. Oramos a Deus. Levantamos da oração. Ela falou pra mim, pode falar. Eu falei, não fala não. Quê? Não tem nada pra falar. Ué, domingo passado o senhor falou. Eu com coisa no pescoço tu. Aqui eu fui da boca no chão gritando, Jesus está aqui. O senhor não tem nada pra falar? Eu não. O senhor sabe por que o senhor não vai falar? Não. Porque eu te amarrei. O senhor está amarrado. Mas, meu Deus do céu, não acredito, né? O senhor está amarrado. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Só para ficar amarrado. Tudo bem, cara. Irmão, deu uns 10 minutinhos, ela me amarrando. Apertou a campainha, chegou Peterson e a tia que encostou a boca no chão. E eu, como não tinha nada para falar, cacei assunto. Falei, moço, Peterson, né? Posso fazer uma pergunta, filho? Pode. Uma mulher, quando encontra outra, está bem arrumada, caprichada, está linda, hein? Não. Homem não. Homem, quando vê o outro, já bonito fala, simpático. Tem medo, mas eu não tenho não, viu, Peterson? Porque bonito é bonito, feio é feio. Infelizmente a natureza não agradou de todo mundo. Fazer o quê? Temos que se conformar. Eu achei o seu moço bonito, você é lindo. Que moço bonito. Me dá um creme que você está usando, meu filho. Para mim poder usar também, que eu preciso mudar a minha casa. Ele começou a chorar. Falou, não posso dar. Eu falei, por quê? Porque o creme que eu estou usando, o irmão já usa há muito tempo. Hoje eu e a tia fomos no braço, o senhor jogou os dois na graça. É o creme que eu vou estar vendo, é o creme que eu vou estar vendo. Quando eu ia para a pastora, a fumacinha. Eu levanto muito. Quando eu falei, levanto muito, o senhor me revelou uma parte dela. E ela falou para mim, o senhor não tem nada mesmo? Eu falei, agora tem. Agora tem. O senhor vai falar dos dois, nada, eu vou falar da senhora. Então me fala, então me desamarra. Fala, desamarra, eu não vou falar amarrado não, que é ruim. Eu gosto de gesticular, vem dar um balançadinho, uma puladinha. Amarrado é muito ruim, dona. Jesus mandou, então fala. Desamarra. Tá desamarrado. Eu não queria sair daqui amarrado. Mas eu vou contar uma coisa para a senhora. Uma mulher pega o carro, sai para a rua, anda pelas ruas da cidade, encontra seu marido com outra mulher. E observa que ele carrega o menino no colo de 8 anos, e o menino é a cara do marido. Então ela percebe que o marido está traindo ela. Então ela acelera o carro e fala, eu vou passar por cima dos 3. De repente ela para e diz, não, vingança, eu faço que isso come frio. Esquece da situação, vai embora para casa, trata o marido melhor do que antes, faz um seguro no nome dele. Começa a passar os bens para o nome dela. Quando ela percebe que as coisas estão ficando a favor, ela manda matar o marido. Chama a empregada chama o matador e faz então a emboscada. Quero saber quem que é o assassino. Mas foi o que Jesus mandou falar? Não, mandou para outra coisa, sou eu que quero saber. Fala para mim, só que tem tanto, não tem nenhum. Fala. Todos são assassinos. Diante da sua família, você fala isso? Falo. Então tá bom, só que eu queria saber quem é o teu marido. Tinha um rapaz da porta da sala da Copa, de mais ou menos 1,90 m. Esse é meu marido. Fala, por favor, filho, vem cá. Dá um abraço, Vivi. Por quê? Se você me dá um abraço, eu fico segredo. Se você não contar, você não vê. Eu abraço. Me abraço. Além de todos os dons que a sua mulher tem, ela tem dom de homicídio. Ela já sabe que você tem outra mulher e outro filho. Ela já fez... A tua morte já está preparada. Eu não estou aqui não por ela, mas porque Deus tem um plano na tua vida. Caiu de joelho no chão. O Senhor fez o milagre. Chamou toda a família para esta graça do Senhor. Posso concluir, irmão? Rapidinho, que eu vou acabar. Estou nervoso. O Senhor chamou todos daquela casa.
casa só, pastor aqui não. Já tem muito dom. Sabia que ele tem que não ter nada para poder encher. Aí, tem a Valquíria. Falei, irmão, aí ela fala, chique. A cristã não me serve. Oh, não. Por quê? A cristã põe o tapa no rosto da gente. A gente vê Jesus, 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 Jesus. Cristã não pode ir no baile, cristã não pode ir no cinema, cristã não pode usar calça, cristã não pode ir na praia, cristã não pode ir no cinema, cristã não pode ir na televisão, cristã não pode cortar cabelo, cristã não... Eu, para! O quê? Você falou tanto que não pode, que eu não sei se eu posso. Eu me perdi no seu não pode. Irmão, tem televisão? Eu falei, não. Tá bem, irmão. Por que o irmão não tem? Porque não tem dinheiro para comprar. Tem outras coisas para fazer sem ser televisão. Aliás, eu ganhei uma do Paraguai do meu sogro. Ela tinha 5 polegadas. Aí eu dei pro meu neguinho, e fui na sala, Zé pequenininho, e eu apaguei a luz para nós assistir o Xuxa. Ia passar o Xuxa, e estava todo mundo escuro, todo mundo aqui naquele negocinho quadradinho, longe para todo mundo ficar vendo. Aí me deu sede, eu acendi a luz. Quando eu acendi a luz, me tá tudo vesgo. Eu falei, onde meu filho morre a luz, taquei no chão, quebrei tudo. Mas se a senhora quiser me dar uma de 50 polegadas, eu aceito. Crente vai na praia, falei, olha, eu não posso dizer que não, porque meu Jesus estava sempre na praia, no Mar de Galileia aqui, estava lá, ai meu Deus não estava lá, você acredita, dona? Que até peixe tostado ele fez? É verdade, por quê? Porque eu não tinha um boi, não ia ser churrasco. Coisa chique, minha senhora. E você vai na praia comigo? Falei, vou. Então, final de ano desceu todo mundo pra praia, anunciou pra toda a família. O irmão Fernando vai pra praia, vai pra praia. E a casa encheu de gente. Lá sua casa e eu cheguei com mais 2 irmãos e violão. Quando eu cheguei na casa, em Bertioga, 2 caixas de som de quase 2 metros de altura, e o Zeca Pagodinho estava até rouco no DVD, de tanto cantar. Quando eu cheguei, gritaram, o irmão Fernando chegou! Lidera o samba! Aí eu gritei lá da rua, eu tô igual a Bete de Carvalho, não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar. Pelo amor de Deus. Eu entrei pra dentro e disse pra ele, vocês estão de férias? Nós estamos. É o final de ano nosso que nós temos para descansar. Vocês acham que vocês vão tirar o samba porque eu cheguei? Se eu não quiser escutar samba, eu fico na minha casa. Põe o samba aí, vamos conversar. E o samba vai de casa, Zeca vem de casa, daqui a pouco eu consegui põe a Zeca, e a coisa foi fervendo. Daqui a pouco, irmão Fernando, conta uma obra. Eu falei, então manda o Zeca ficar quieto. Ô Zeca. Desligou a boquinha do Zeca. Contei milagre a tarde inteira. O mundo vai dar uma poladinha na água. Eu falei, não posso porque meu amigo aqui em Caraniquaba estava esperando o Clóvis. Eu me senti lá, deu glória. Então nós vai dar. Foi todo mundo para Caraniquaba. Acabou quando eu fui para casa. Passados 7 dias, a Valquíria me ligou, paz de Deus, irmão. Amém, irmã Valquíria? Tudo bem? Graças a Deus. Jesus me chamou. Jesus depois um tapa. Eu falei, que gostoso. Vou subir para nós ir para a praia, para nós curtir lá junto. Vem, mas eu não vou. Por quê? Porque eu sou crente. E eu não sou. Se você não vai, eu não venho. Deus abençoe, meu amigo. Tão firme servindo a Deus. Dá graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Resumindo, aquele homem morreu. Aos 90 dias, congregando na Vila Antolina, em São Paulo, o Senhor mandou a palavra e disse, eu te avisei, eu te falei, já não há mais tempo. Não dá mais. Às vezes é preciso a queda de um para a elevação dos outros. Então você vai servir de ovelha para esse holocausto. Acabou o culto e ele falou para a família, vocês viram aquela palavra? É para mim. Por que, tio? Porque amanhã cumpre 90 dias da palavra. Foi para o hospital, passou mal, voltou no caixão, através disso que o Senhor converteu toda a família.